Hoje irei fazer um vídeo um pouco diferente, eu reagindo ao meu próprio apiário, ao meu próprio vídeo. E galera, chegou muita gente nova no canal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Santos, eu sou zootecnista de formação, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em apicultura. E esse aqui é um dos meus apiários e eu quero fazer esse vídeo explicando algumas coisas que aconteceram aqui, ou de como está o apiário, ou como ele vai ficar em um futuro próximo. Vamos lá então, vou colocar aqui o vídeo para vocês. Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso apiário. Então tudo em ordem, as vacas não derrubaram mais as colônias. O pessoal que chegou agora e não sabe do histórico desse apiário, galera, essa propriedade rural ela não é minha, ela foi cedida pelo proprietário para que eu pudesse instalar esse apiário. Essa área onde eu escolhi para colocar as colônias, percebam que o pasto está bem baixinho, porque tem presença de gado ainda pastando por ali na região. Mas segundo o proprietário, ele irá arrumar a cerca e o gado não terá mais acesso a essa área. Logo que eu coloquei as colônias aí, o gado derrubou uma das colmeias, tá? Eu fui lá, juntei, fiz o manejo e tal, isso é tudo certinho. E depois o gado não mexeu mais. Olha só, vamos ter que ajudar a nossa demônia, porque tá no chão aqui, mas pelo... Outra coisa que tem uma enxurrada de comentários aqui, o pessoal perguntando e criticando por que eu chamei a colônia amarelinha de demônio. Pessoal, o canal eu já venho mostrando a evolução dessa colônia há muitos meses, desde dezembro, quando ela entrou nessa colmeia. Esta colmeia estava lá no quintal da minha casa para ser limpa e durante o período de Natal, Ano Novo, esse enxame chegou na minha casa, era pequenininho, era uma bolinha de abelha só que male ocupava 2 quadros da colmeia. Inclusive, eu vou buscar aqui para vocês o primeiro manejo que eu fiz nesta mesma colônia, a mesma rainha, a mesma genética. Vou mostrar agora para vocês. Galera, olha aí, ó. Dá uma Esse olhada vídeo no foi que postado chegou há aqui 3 no meses. quintal de casa. Ó, percebam que desde o início eu já fui colocando cera alveolada para ela. Então separei os quadros ali, ó, lâminas inteiras, e fiz alimentação energética na concentração de açúcares ideal para ela fazer a construção do favo, e tá nesse vídeo aqui. Cera para a gente fazer o manejo aqui. Perceba que fumigador pequeno, eu trabalhando sem luva e sem a parte de baixo do EPI. Por quê? Era uma colônia extremamente pequena, então não tinha nem como se defender. Olha lá. Trabalhando sem luva, olha a quantidade de abelhas bem Pessoal, pouquinha, na verdade isso aqui é um vídeo dos 7 erros, tá? Então... essa aqui é a mesma colônia. Vou voltar lá para outro vídeo agora. E ela foi crescendo a população e se tornando cada vez mais defensiva. Chegou num ponto que começou a ferroar minha esposa no quintal de casa. E por falta de tempo, eu acabei demorando um pouquinho mais para tirá-la do quintal de casa e levar até o apiário. E nesse intervalo que eu demorei um pouco mais, a minha esposa acabou levando algumas ferroadas em dias diferentes e acabou se irritando um pouco com essas abelhas e deu esse apelido de brincadeira, chamando ela de demônia devido à defensividade que ela começou a apresentar depois que ela cresceu. Então tudo não passa de uma brincadeira. Agora, se você, no meu apiário, na minha colônia, eu brincando chamando ela de um nome diferente, você fica abalado na sua fé, sinto muito, mas na minha opinião, isso é falta de Deus no coração. Talvez seja melhor você procurar outros canais de apicultura. O meu canal é voltado para quem gosta de conteúdo científico. Tudo que eu falo aqui é com embasamento científico sobre a criação de abelhas com ferrão, que é a apicultura, abelhas sem ferrão, da meliponicultura, e meio ambiente. Outra coisa, por que as colônias estão em bloco, estão em tijolo? Porque nesse apiário eu estou tentando simular o que acontece na maioria dos apiários brasileiros, que é o apicultor não ter uma condição muito favorável para fazer investimentos maiores na apicultura. Então estou tentando fazer um apiário de baixo custo, mas com manejo de forma correta. Comprei os blocos, faltou bloco para essa colônia chamada demônia, e depois eu acabei ganhando essas 2 carteiras escolares de um colega apicultor, um amigo apicultor, e ele me cedeu gratuitamente, sem eu pedir nada, de bom coração ele me deu, e eu fiz aí a substituição, tirei os tijolos da demônia e coloquei
ela de pé no cavalete, nessa carteira que está do lado direito aí. E outro detalhe, o vídeo tem quase 15 minutos e eu passei muita informação valiosa ao longo do vídeo, mas algumas pessoas se atentaram somente à forma que eu estava chamando a minha colônia em um tom de brincadeira ali. Outra coisa, eu sei que os blocos podem atrair formigas, escorpiões, cupim, aranha, sapo, vários predadores que podem ser perigosos tanto para a abelha quanto para o apicultor que está lá manejando. Mas eu tenho ciência desses riscos e eu coloquei sabendo que eu posso me deparar com esses problemas. O problema maior é quando o apicultor realiza algumas ações no seu apiário e não está ciente das dificuldades ou dos problemas que ele pode enfrentar devido àquela ação. Então aqui até fica uma lição para vocês. Vamos supor que eu coloquei o bloco e daqui 2 semanas eu perco uma colônia por causa de formigas. Então você aprendeu com o meu dinheiro, com o meu prejuízo, que o bloco, em determinadas situações e épocas do ano, pode acabar atraindo ninhos de formiga que vão acabar com as suas colônias. Então nada melhor do que aprender com o erro, com o prejuízo de outras pessoas ao invés do seu. Então utilize os erros que irão acontecer nesse apiário, que irão acontecer, para que você aprenda o conteúdo e não cometa o mesmo erro que eu. Essa colmeia verdinha, a genética dela ela foi oriunda de uma divisão feita a partir da demônia, aquela amarelinha lá no fundo. Então essa aqui ela é filha da demônia, a mesma genética, é mãe e filha. O vídeo da divisão não foi postado no canal, eu postei só para quem está fazendo o curso da Aprisologia online, mas grande parte do manejo eu mostrei, só a parte da divisão mesmo que faltou mostrar, porque eu cortei de propósito só para quem está no curso. Mas aqui mostra o resultado da divisão que deu certo perfeitamente. Rainha nova, rainha aceita, fazendo postura, genética maravilhosa. E se você voltar aí no canal, você vai ver que essa divisão, ela tem mais ou menos 3 a 4 semanas, dependendo da época que você assistiu o vídeo. Então, está bem recente, mas foi feita com bastante sucesso. Perceba que elas não conseguiram trabalhar ainda de forma eficiente as lâminas que foram acrescentadas. Eu poderia ter estimulado essa construção mais rápido se eu tivesse fornecido uma alimentação energética na concentração de açúcares ideais que eu postei lá no outro vídeo. Mas por uma questão de falta de manutenção, falta de tempo, eu acabei não fornecendo essa alimentação, então acabou demorando um pouquinho mais para trabalhar. Eu abri a colmeia, a primeira coisa que eu percebi foi, estava entrando frio. Então, população pequena, frio entrando, ela poderia começar a definhar. Então, o que eu fiz? Percebi a entrada do frio, vou lá e coloco um redutor de alvado no final do manejo. Todas elas, independente, está muito forte, de pão da abelha, que é o nosso pólen, né? Pólen, bastante néctar também. Percebam que nessa parte superior do quadro ela começou a percolar um pouco do alimento. Então é um dos sinais que estava entrando néctar da natureza. Bastante pólen, néctar entrando, numa divisão feita 3 semanas atrás. A população está excelente. Perceba agora que eu vou inverter os quadros de posição. Ao invés de ficar se preocupando com a forma que eu chamo a colônia, se é A, B, C ou Z ou demônia, não interessa o nome, perceba aqui eu fiz um manejo para ela conseguir trabalhar essa lâmina de cera mais rápido, que foi trocando elas de posição. Lembrando que essa aqui é perdendo tempo procurando a rainha não, tá? É só se realmente encontrar por acaso aqui. Não perco tempo procurando a rainha, porque eu já vi postura, então a rainha está presente, embora não tenha visto. A lâmina agora entre a cria e os favos de alimento. Então vamos trouxe uma lâmina que estava lá do outro lado para essa ponta, entre a cria e o alimento. Com esse manejo simples, ela consegue trabalhar muito mais rápido essa lâmina. Pode ter certeza que na próxima revisão, essa lâmina que eu puxei para próximo da cria do alimento, vai estar muito mais trabalhada do que aquela lâmina que ficou do outro lado, somente próxima ao alimento. Então tá aí, fiz o manejo, coloquei o redutor de alvado cobrindo ali um pouco mais da metade da abertura, e agora tenho certeza que ela irá se desenvolver muito mais rapidamente. Se eu quisesse acelerar o processo, bastava fornecer uma alimentação energética estimulante na concentração ideal de açúcares. Já nesta outra colônia, a rainha está péssima, os favos estão mais velhos
Então, uma genética que não compensa ficar tentando fazer ela desenvolver. Aqui nesse vídeo eu dei mais uma chance para ela, falei, mas eu já sei que não compensa ficar mantendo essa genética no plantel. Então, na próxima ida ao apiário, eu vou fazer um manejo de substituição genética desta colônia. E adivinha só de qual que eu vou pegar? Da nossa querida demônia, porque é a melhor genética que eu tenho nesse apiário. Percebam que no mesmo apiário, com o mesmo apicultor, essa aqui nem tocou na lâmina. Teve a mesma florada, só que a genética dela não é tão boa igual a outra. Então eu, enquanto zootecnista, já percebi essa diferença genética e não ambiental, e agora eu vou fazer o procedimento de substituir essa genética por uma melhor. Agora, essa última colônia me surpreendeu também, porque eu não conhecia a genética dela. Essas colônias foram compradas de outro apicultor, na verdade de uma apicultora, que ela cuidava até que relativamente bem das colônias, mas por uma questão de saúde acabaram ficando meio abandonadas aí nos últimos meses. E ela acabou parando com a atividade e eu comprei 4 colônias dela inicialmente. Então tive que fazer um manejo, recuperá-las, conhecer a genética para agora daqui para frente conseguir fazer da minha forma de trabalhar. Diferente da demônia, que ela entrou na minha casa, lá no quintal de casa, e eu já desde o início comecei a cuidar da minha forma de fazer o manejo. Por isso que ela chegou nesse apiário já com uma vantagem muito grande em relação às outras. Mas essa aqui também respondeu muito bem, então é uma genética que eu quero multiplicar e manter no apiário. Beleza? Tá, aqui não tem muito o que fazer. Essa aqui puxou todas as lâminas, olha, alimento. Trabalhou praticamente a lâmina inteirinha, né? Faltou só um pedacinho do lado direito ali. Então, trabalhou a lâmina, colocou cria, colocou alimento, excelente. E ainda estava puxando na tampa, ó, porque faltou um quadro. Faltou quadro, começou a trabalhar ali, puxando os favos na tampa. Olha que postura bacana. Eu vou pegar e colocar mais 2 lâminas alveoladas. Então, peguei um quadro de cria aberta desta colônia com a genética boa, coloquei naquela ruim, para ver se dá um up na que está ruim. Se não resolver, eu terei que fazer a troca genética daquela colônia que não está respondendo igual às outras. Ó, lâminas inteiras também, uma de um lado e a outra do outro, entre a cria e o alimento. Não vou Mais uma vez, lâminas em lados opostos, entre a cria e o alimento. Dessa forma ela trabalha mais rápido. E agora a nossa querida demônia, a melhor colônia desse apiário, recebeu um cavalete novo, uma carteira muito bacana. Já vou pegar uma telha para ela também. Recebeu uma telha, porque ela estava sem telha, estava coberta com um pedaço de porcelanato. Puxou na... Galera, esse erro aqui ó, foi um erro que eu cometi e eu não tinha percebido. Por que ela puxou esse monte de favo na tampa? O que aconteceu aqui? Se vocês voltarem no último vídeo, quando eu fiz a divisão desta colônia, essa caixa é muito pesada, madeira de peroba, madeira pesada, madeira bruta de lei. E o que aconteceu? Eu peguei ela no colo e fiz uma leve movimentação que ela ficou inclinada. No que foi inclinada, os 2 quadros que tinham lâmina de cera vieram para a lateral da caixa. Então acabou ficando espaço entre o lateral da caixa e a cria. E nesse espaço ela construiu esse monte de favo já lotado de cria. Então foi um erro que eu cometi e eu não tinha percebido, só percebi a hora que eu abri a colmeia para fazer a revisão. E agora muitos perguntaram também por que eu não amarrei esse monte de favo para não desperdiçar a cria. Galera, eu gosto de trabalhar de forma eficiente. Então ia ter que pegar a borrachinha, amarrar o favo no quadro, não ia ficar perfeito. Então eu preferi eliminar, perder esse material, mas já começar a estimular a trabalhar de forma correta, para não ter mais trabalho lá na frente. Então sim, perdemos um pouco de população, perdemos energia agora, mas lá na frente eu vou ter menos trabalho e ela vai conseguir desenvolver muito mais rapidamente. O que for de zangão eu vou descartar. Não, vou descartar tudo aqui, ó. Você vê que por um breve momento ainda pensei em amarrar, né? Porque dá dó, é muita cria para nascer, mas depois veio meu lado racional novamente e eu falei, não, vou descartar logo a lâmina, porque eu sei que a genética é boa, ela vai trabalhar logo essa lâmina, já vai estar lotado de cria, com um quadro perfeito, sem gambiarra. Então perceba que, mais uma vez falando, esta colônia foi dividida 3 semanas atrás e olha como está a população dela. Cresceu muito rápido.
Nem parece que foi dividida. Dá uma olhada quando a abelha é genética boa e bem cuidada. Olha a diferença que faz, ó. Então perceba que genética maravilhosa realmente. Um quadro perfeito, cria uniforme, alimento na parte superior do quadro e extremamente defensiva. Tanto que eu tive que parar a gravação do vídeo aqui, vocês vão ver no final aqui, ó. Postura muito uniforme. Porque ela começou a ficar muito defensiva. Comecei a piar ficar próximo ao rio e passou um barco. Na hora eu fiquei com medo das abelhas causarem algum acidente, ferroar alguma pessoa que estava passando no barco. Então eu parei de mexer nela, mas deu tempo de fazer o manejo que tinha que ser feito naquele momento. Então nossa colônia, nota 10, maravilhosa. E esta é a saga da demônia. Lembrando que se gostou, se inscreve no canal e deixa o like. Até a próxima. Tchau, tchau.